Oi pessoal, professora Andressa falando. Conforme combinado, hoje a gente vai dar uma corrigidinha nas questões de biologia do Enem, tá? Vem comigo, estou no caderno rosa, questão 91. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-la, eles enterram elas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não tem fruto maduro disponível. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Gente, as cutias estão roubando sementes, tá? O que isso significa? Significa que ela está, pegando sementes que estavam, pertencentes aí a um outro animal. Então, vamos lá. Essa ladroagem está associada a que tipo de relação? Gente, se eu e vocês estamos interessados pelo mesmo recurso, tá? Significa que a gente vai fazer o que por ele? A gente vai competir por esse recurso, certo, gente? Sinfilia provavelmente não é a nossa resposta correta, porque sinfilia é uma relação de esclavagismo, tá? Não é o que está sendo escrito aqui, a cutia não está escravizando ninguém, ela está competindo por recurso e está roubando dos outros, tá? Então ali, tu tem ali outra relação que é predação, né? Ladroagem não diz respeito à predação, parasitismo não diz respeito à ladroagem, né? Agora, competição, sim. Se eu estou roubando de alguém, é porque eu estou competindo com aquele alguém pelos recursos, tá? Então, provavelmente, aqui 91 é a letra D. Letra E, provavelmente incorreta, porque fala em comensalismo, né? Comensalismo é uma relação que é positiva para um, neutra para outra, tá? Então, nesse caso aqui, ninguém está neutro com relação à relação ecológica, né? Tem alguém que está sendo roubado, né? Então, esse alguém está sendo prejudicado. Então, tem que ter pelo menos alguém ali sendo prejudicado. No caso da competição, não te esquece que essa é uma relação que é negativa para todo mundo que está envolvido. Sempre, 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 tá? Por quê? Mas a cutia roubou, então ela ganhou a competição. Não interessa, pessoal, tá? A gente sabe que a competição, ela não importa se ela é interespecífica, se ela é intraespecífica, no processo de competir por um recurso, por mais que tu consiga aquele recurso e o outro não, no processo tu perde no mínimo tempo e energia, tá, gente? Então, a competição é uma relação ecológica desarmônica. Então, não é o comensalismo, tá? Porque quando alguém é roubado, alguém não fica feliz. Questão 93, vamos lá. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos no processo. Tá? Então, olha só o que ele está te dizendo. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos. E a gente sabe que resíduo orgânico é um problemaço, né, pessoal? Então, olha só. Por que eu posso utilizar esse resíduo como fertilizante? Ele está te dizendo lá, olha, tem polissacarídeos, tá? Aqui eu tenho outros carboidratos, aqui eu tenho, compostos aminados. De que forma carboidratos e compostos aminados podem me beneficiar, podem beneficiar o solo, tá? Então, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e de nitrogênio. Se eu jogar a pectina, que é um polissacarídeo, e esses outros carboidratos no solo, eu vou estar dando carbono para o solo, né? A gente sabe que carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou estar dando isso para os decompositores e eu vou estar favorecendo aí o ciclo do carbono. E ali os alcaloides são compostos aminados. Vocês sabem que aminas, tem nitrogênio. Então, compostos aminados têm nitrogênio. Então, a letra A está linda e maravilhosa. Mas vamos ver as outras. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois promove o deslocamento de alumínio, que é tóxico. Em nenhum momento a gente pode afirmar isso, não tem nada relacionado a isso no enunciado, então essa afirmativa está incorreta. Letra C. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Gente, compactar o solo é muito ruim para as plantas.
Quanto mais compactado o solo tiver, mais difícil é para a água infiltrar, mais difícil é para as raízes das plantas se desenvolverem, buscar água e minerais. Solo compactado é solo esmagado, é solo amassado, então fica difícil para a planta se desenvolver. Então, melhorar a compactação de solo não significa melhorar a vida da planta e certamente não significa ter um fertilizante. Então, vamos lá para a letra D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Gente, a gente sabe que algumas formas de decomposição, como a decomposição anaeróbica, por exemplo, podem ocorrer por fermentação. E as fermentações, muitas vezes, elas podem gerar compostos ácidos, né? Então, e outras formas de degradação também podem gerar ácidos. Então, na verdade, a gente sabe que eu não vou elevar o pH do solo. Se eu tenho decomposição, a maior probabilidade é que eu reduza o pH do solo, deixe ele mais ácido, tá? Em função dessa decomposição aí que pode ser anaeróbica. E a letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Eu estou te perguntando por que o resíduo contribui para a fertilidade, né? Então, se a cafeína não promove a fertilidade, então essa não é uma justificativa que responda a pergunta. Certo, amores? Vamos então para a próxima questão. Questão 94. Essa aqui eu falei, gente, eu falei, tá? Eu falei na revisão que a gente fez em sala de aula, fiquei muito feliz, tá? Olha lá, um alimento orgânico, não só na revisão, falei na maratona Enem, né, que a gente fez em uma semana de aulas, uma sobre cada assunto, falei na revisão que a gente fez em sala de aula, falei na maratona, falei em todos os pré-provas que eu fiz, tá? Então, pá, se aluno meu quer isso aqui, olha aqui, ó, a gente vai ter uma conversa séria depois. Vem comigo, 94. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do quê? Gente, se eu quero fazer orgânico, se eu não estou a fim de gerar impactos ambientais, né, com o uso de agrotóxicos, por exemplo, eu preciso controlar essas pragas fazendo algo com um impacto menos significativo possível. A adubação verde é uma coisa super legal, mas a adubação verde é uma alternativa à adubação química e não aos agrotóxicos, tá? Então, se eu quero controlar insetos, eu quero uma alternativa aos agrotóxicos inseticidas. Logo, a adubação verde não está correto, porque a adubação verde é uma alternativa ao uso de fertilizantes químicos, tá? Que podem gerar eutrofização e tantos outros problemas. Aí a letra B fala, emprego da compostagem. Gente, compostagem é um negócio sensacional, super legal, só que a compostagem é algo que ajuda a gente com relação ao lixo orgânico e não com relação ao controle de insetos. Então, a letra B também não responde a minha pergunta. Letra C, controle da irrigação do solo. Muito legal o controle da irrigação do solo, só que isso ajuda a reduzir a perda de água, não ajuda a controlar os insetos. Então, a letra C também está incorreta. Letra D, utilização de predadores naturais. Olha aí o controle biológico que a gente falou tantas e tantas vezes, tá? O que é o controle biológico? Se eu quiser diminuir a população de insetos que estão aí machucando as plantas que eu quero vender, eu posso utilizar ou o predador natural ou o parasita natural dessa espécie que se tornou praga. Dessa forma eu não preciso utilizar veneno, não preciso usar um inseticida. Daí eu não vou contaminar o solo, não vou contaminar a comida e o alimento fica mais saudável. Letra D está corretíssima, linda, maravilhosa, tudo de bom, tá? E aí, letra E, a última ali, diz uso de sementes inoculadas com risóbio. Gente, essa foi outra coisa que a gente falou horrores em sala de aula, tá? O ciclo do nitrogênio, ele cai de uma forma ou de outra toda santa vez, tá? Seja uma alternativa errada, como nesse caso aqui. Risóbio, para quem não lembra, são aquelas bactérias biofixadoras que existem nas raízes das plantas leguminosas. Então, tipo, muito legal para ajudar as plantas a conseguir compostos nitrogenados.
Não, para evitar, né, que a gente tenha aí insetos devorando essa plantação. Tá, gente? Mas segundo o hidrogênio, ele sempre dá a hora da graça, né? Ele sempre aparece, o Enem adora, né? Porque sabe que a galera se apavora. Certo? 94 foi um presente aí pra galera do grupo, fiquei bem feliz. Questão 99, outra que eu dei de bandeja aí pro pessoal que fez grupo, que fez as pré-provas, que fez a maratona comigo. Olha que legal, gente, isso aqui foi topíssimo. Olha lá. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Esquistossoma mansoni. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria, o seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização... Baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cadê aqui a vacina? Tá, pessoal que ouviu uma entrevista aí na Gaúcha, tão de prova aí que o locutor lá da rádio tá me devendo um café. Ele perguntou pra mim, tu aposta um café que vai cair vacina? Eu falei, aposto. Então tá aí, ó, gente. Muito legal, caiu vacina, eu fiquei bem feliz porque os meus alunos todinhos estavam preparadíssimos para uma questão sobre vacina. Então olha só, uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, né, o antígeno. E esse antígeno vai induzir o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. A gente sabe que isso é imunização ativa, tá, gente? Olha lá. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá o quê? Letra A. Impedir a penetração do parasita na pele? Não, tá? Inclusive a gente falou isso em aula várias vezes. Quando a gente diz, eu tomei a vacina e fiquei imunizado, as pessoas acham, né, que surgiu uma armadura transparente ao redor do corpo, né, e que nada entra. Não é verdade. Quando a gente está imunizado, tá, isso significa que apesar do patógeno entrar em contato com a gente vai fazer uma resposta imunológica tão rápida e tão intensa que nem vai dar tempo da gente sentir os sintomas da doença, tá? Então, o parasita pode entrar, o problema é ele conseguir proliferar a ponto de me causar algum problema. Então, está errado. Letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Nada a ver, eu vou tomar uma vacina e o caramujo que está lá no lago vai desaparecer? Não, né, gente? Então, a vacina tem essa vantagem porque ela pode impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Não é verdade, pessoal. Quando a gente toma uma vacina, a gente... como é que acontece o processo, tá? A gente adquire antígenos do patógeno, tá? Ou o patógeno entra no nosso corpo de uma forma que ele não vai causar doença na gente. E os nossos glóbulos brancos, as nossas células de defesa, mais especificamente os linfócitos B, produzem anticorpos contra isso, né? Então, a verdade, pessoal, é que esses anticorpos eles vão estar sendo secretados na nossa corrente sanguínea, eles vão estar associados a algumas células imunológicas e eles vão atacar o esquistossoma em qualquer lugar que eles encontrarem, não especificamente no fígado, não é especificamente em algum lugar, em qualquer lugar que eles conseguirem encontrar, eles já vão lá e atacam e acabam com o problema. Tá? Então, não é especificamente, por isso a letra C está incorreta. Letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. De novo, não, primeiro ele precisa entrar para os nossos glóbulos brancos atacarem, tá? E a última, que é a que está correta. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo, tá? Antes que a manifestação dos sintomas ocorra. Tá perfeita a letra E. Mais um presentinho do Enem aí pra galera. Questão 101. Gente, fiquei mega feliz também porque a gente tinha revisado isso aqui também, tá? Na maratona de biologia, a gente revisou isso daqui também na turma de revisão. Muito legal, tá? Bem parecido com isso a nossa revisão. Vem comigo, olha só. O 2,4 dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, o seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil.
Na mitocôndria, essa substância captura, presta atenção, na mitocôndria, essa substância captura no espaço entre as membranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Gente, essa questão aqui com certeza estava classificada lá pelo TRI como uma questão difícil, porque ela é muito específica, tá? Então, olha a pergunta lá. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Seguinte, pessoal, olha só. O que acontece? Como é que é, tá, geralmente, assim, o processo de respiração celular? A partir da glicose, né, da entrada da glicose na célula, a gente tem processos de glicólise, onde a glicose vai ser quebrada em 2 piruvatos. Os piruvatos entram na matriz da mitocôndria, são quebrados, descarboxilados a acetil-CoA, e o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs quando ele se une ao oxaloacetato, formando lá o citrato, tá? E todas as reações que ocorrem lá no ciclo de Krebs ocorrem para quebrar essa última ligação química que a gente tem aí entre os carbonos do acetil-CoA e reciclar o oxaloacetato. Mas assim, durante todo esse processo, a gente forma um monte de moléculas de NADH e de FADH e poucas moléculas de ATP. Acho que no total aí, entre glicólise e ciclo de Krebs, nós produzimos 3 ou 4 moléculas de ATP para uma molécula de glicose, né? Aí o que acontece? Todos esses NADHs, todos esses FADHs, eles estão transportando elétrons altamente energizados, que eu posso utilizar para construir adenosina trifosfato, que eu posso utilizar para construir ATP. Então presta atenção aqui, o que vai acontecer? Esses NADH e esses FADHs, eles vão ser atraídos para a cadeia respiratória, para a cadeia de elétrons que acontece lá na crista mitocondrial. Quando essas moléculas chegam lá, eles são oxidados, né? Ou seja, os NADs perdem os seus elétrons para a cadeia de elétrons e perde seu próton H+. Então, esses elétrons vão para uma cadeia de elétrons, né? E esses elétrons, eles vão ser nessa cadeia transportados de aceptor para aceptor. Entre esses aceptores, lá na crista de mitocôndrias, a gente tem as bombas de prótons H+. Quando o elétron passa de um aceptor para o outro, ele cede energia para a bomba de prótons, que faz o quê? Bombeia prótons, pega prótons da matriz mitocondrial e joga esses prótons lá para o espaço intermembranas, tá? E isso vai acontecendo com todos os NADs e os FADs que a gente vai produzindo aí ao longo da respiração celular. Então, é um monte de elétron que vai passar por essa cadeia de elétrons, logo é um monte de prótons H+, que vai parar lá no espaço intermembranas. Então, o espaço intermembranas, que é bem pequenininho, ele vai acabar, em longo prazo, ficando muito concentrado em prótons H+, e ele também vai ter um problema de eletrorrepulsão, né? Porque sabe que positivo com positivo tende, né, a não dar certo junto, eles vão se repelir. Só que assim, esses prótons H+, só tem um buraquinho por onde escapar, que é através de uma enzima chamada ATP sintetase, que também fica ali na crista mitocondrial. Então, gente, imagina comigo, tá? Era tanto NADH e tanto FADH que a gente produziu ao longo da respiração celular, que isso gera tanto elétron passando pela cadeia de elétrons, que tu joga tantos prótons H+, para o espaço intermembranas, que isso fica tão concentrado, mas tão concentrado, mas tão concentrado, que quando eles voltam através da ATP sintetase, a ATP sintetase ela sofre uma mudança na sua forma, uma mudança conformacional. E o que acontece seria algo mais ou menos assim. A ATP sintase, ela vai ter uma adenosina difosfato em uma subunidade, um fosfato inorgânico na outra, e é tanto próton H+ passando através dela que ela vai fazer basicamente o movimento de fazer isso aqui. Ela vai unir uma adenosina difosfato a um fosfato inorgânico e vai formar uma adenosina trifosfato. É assim que a gente faz ATP, né? Real, oficial, lá dentro da mitocôndria. E eu quebrei minha unha, ai. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Voltando aqui para a questão, tá? Olha só, na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas do próton H+ proveniente da atividade da proteína da cadeia respiratória. Quer dizer, essa substância ela vai lá no próton H+, tira ele de lá, e o que isso significa? Significa que tu não vai mais ter próton H+ para passar através da ATP sintase.
E se tu não tem mais próton H+ para fazer aquele movimento, tu vai formar pouquíssimo ATP, porque tu precisa de bastante próton H+ passando por ali, em função dessa eletrorepulsão, em função dessa grande concentração de prótons H+ no espaço intermembranas. Então, isso implicaria numa menor produção de ATP. Se a célula fica sem ATP, porque não tem próton passando através da ATP sintase, ela provavelmente vai buscar mais nutrientes e mais nutrientes para conseguir fazer mais ATP, né, para suprir a demanda da célula. A célula não pode morrer, por isso que ele atua como emagrecedor. Mas vem comigo, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, olha só. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Letra A obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos, tá? A letra A, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando bastante nela, tá? Depois eu acabei meio que desistindo e fui lá para a letra E. Tá, então isso aqui é um gabarito extraoficial, tudo pode acontecer, mas eu confesso para vocês que a letra A eu não gosto muito porque ele diz, a cadeia respiratória está sendo obstruída. E na verdade eu estou conseguindo bombear os prótons H+ para o espaço intermembranas. O que está acontecendo é que eles estão sendo capturados. E quem não está conseguindo funcionar é a ATP sintase, né? Que está lá no final da cadeia respiratória, no final da cadeia de elétrons. Então, na real, ela não está, né, obstruída porque ocorre o bombeamento de prótons H+. E outra coisa, não necessariamente a gente vai utilizar os ácidos graxos, eu posso utilizar outros nutrientes, eu posso usar carboidratos antes disso, né? Então, vários são os motivos para a gente deixar a letra A em stand-by, tá? Vamos para a letra B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Gente, errado, tá? Se eu já estou bombeando prótons H+, é porque o ciclo de Krebs já aconteceu. Cada ciclo de Krebs produz 3 NADHs e 1 FADH, né? Então, a maior parte dos NADs e FADs a gente vai produzir por ali. Então, tem que acontecer o ciclo de Krebs antes da gente ter esses prótons H+, por isso a letra B está errada. Letra C. Diminuição da produção de acetil-CoA. Também não está correto, pessoal, porque acetil-CoA a gente forma antes da cadeia respiratória. D. Inibição da glicólise. Também está incorreto, porque a glicólise ocorre antes da cadeia respiratória. E letra E, que eu gostei mais, tá? Redução da produção de ATP. Sim, porque a ATP sintase não vai conseguir funcionar, não tem próton para passar através dela. Então, legal a primeira parte, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Gostei muito da letra E porque faz todo sentido do mundo. A ATP sintase não está funcionando, ok, vou reduzir a produção de ATP, vou resultar em maior gasto de nutrientes. Sim, eu não estou especificando, é o ácido graxo, né? Eu posso utilizar o nutriente que tiver à disposição. Então, meus amores, eu escolhi a letra E, tá? Aí, é isso, tá? Essa foi a 101. Vamos para a questão 104 do caderno rosa. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que ela estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Tinha muito sal e ela botou batata crua lá. Quando ela terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Ó, o sal entrou, tá? Finalmente, ela adicionou a água para completar o caldo do feijão. Olha a pergunta, o sal foi absorvido pelas batatas por quê? Gente, para resolver essa pergunta aqui, vocês tinham que se lembrar o seguinte. O sal, ele é solvente ou soluto? Ele é soluto. Se ele é soluto, o transporte dele vai se dar por difusão ou por osmose? Por difusão. Tá, gente? Então, o que isso significa? Se eu botei a batata lá e o sal entrou, significa que as células da batata estavam menos concentradas do que o caldo dessa cozinheira. Ou seja, em outras palavras, as células da batata estavam hipotônicas e o caldo estava hipertônico. E vocês sabem que na difusão, o soluto ele vai do local que está mais concentrado para o local que está menos concentrado, do hiper para o hipo. Por isso que o sal entrou na batata. Então, a letra A está errada porque fala em osmose. Osmose é transporte de solventes, transporte de água. E a que passou foi o soluto. Fagocitose está errado, ninguém falou em pseudópodes. Exocitose está errado porque a gente não falou em nada saindo da célula, e sim entrando nas células da batata. Pinocitose, né, quando a célula absorve partículas que estão dissolvidas em meio líquido.
tá? Mas ele fala ali, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Não, pessoal, isso aqui é uma questão clara, né, de difusão, tá? Difusão, olha a letra aí que perfeita. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Do mais concentrado para o menos concentrado. Letra E, tá aí a resposta da 104. Questão 106, tá? Gente, essa aqui eu amei, tá? Porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é se ligar na construção das palavras, tá? A gente sabe que na nossa aula de endócrino a gente fala sobre 1001 hormônios, tá? Os livros de ensino médio são cheios de hormônios. Mas quando a gente presta atenção na construção das palavras, as coisas ficam mais fáceis. Olha o nome desse hormônio. Eritropoietina. Eritro, lembra quem? Eritrócito, né? Poietina vem de poiese. Lembra que a gente conversou sobre esse termo? Poiese significa produção. A gente usou esse termo quando a gente falou, por exemplo, em tecido hematocitopoiético, tá? Então, a eritropoietina é um hormônio que com certeza está envolvido com a produção de eritrócitos, ou seja, hemácias, tá? Prestem atenção na construção das palavras. Aí ele diz assim, olha, a eritropoietina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Já tá te contando aqui. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoietina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso foi considerado doping. Aí a pergunta, claro, né? Por quê? Porque se o cara está com mais hemácia, ele tem mais oxigênio andando no corpo dele, logo ele tem mais energia nas suas mitocôndrias que os demais atletas. Então, uma influência desse doping, que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas, está relacionado ao quê? Bom, se ele me dá mais hemácias, eu vou ter mais oxigênio. Lipídios? Não, tá? Não tem nada a ver hemácia com lipídio. Ela não transporta lipídio. Ela transporta ATP? Não. Ela transporta oxigênio? Sim. Como gostam de eritrócito do Enem, tá? A gente revisou bastante as hemácias, fico bem feliz que a gente tenha feito isso lá na maratona pré-Enem, tá? Letra D, proteínas para o aumento da massa muscular. Não está correto, porque a hemácia não transporta proteína e nem vitamina C, tá? Então, a 106 era oxigênio. Questão 109. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia, um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Tá? Os ovos de artêmia, que é um crustáceo, são colocados em garrafas com água salgada e sob condições de ótima temperatura, luz e oxigênio, elas eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Lembra que a gente estudou isso? Os nomes das larvas, todinho a gente viu lá na nossa zoologia. Bom, para conhecer os náuplios, para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de quê, gente? Pessoal, de novo a questão da construção das palavras, tá? Esses são termos que a gente geralmente usa para falar de movimentação de plantas, mas você sabe o que significa foto e você sabe o que significa tropismo, né? Tropismo significa movimento, foto significa luz e positivo significa positivo. Então, não pode ser geotropismo, porque daí seria orientado pela ação da gravidade. Fototropismo está correto, porque elas nadam em direção à luz. Hidrotropismo não, seria em direção à água. Termotropismo seria em direção a uma fonte de calor. E quimiotropismo em direção, ou na verdade como eu disse, negativo ali, né, seria contra, né, o gradiente de concentração de uma substância química. Então, fototropismo positivo, porque as larvas se deslocam em direção à luz, em direção a ela. Então, é um processo positivo. Olha como é importante o nosso biodicionário, nossa ferramenta bioetimológica que a gente colocou aqui no nosso livrinho, tá? Tudo aqui bem lindo, maravilhoso, lá no final do nosso livrinho. Essas palavras todas bem maravilhosas. Certo, gente? Muito bem, seguimos. Questão 112. Gente, linkage no Enem. Linkage no Enem. Olha só que legal. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente.
A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros pares de diferentes genes segregam-se independentemente um dos outros pela prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. E por quê? Pessoal, a gente está falando segundo a lei de Mendel, tá? O caso lá da ervilha, que a pergunta inicial era, as ervilhas, sempre que elas forem amarelas, elas vão ser lisas. Sempre que as ervilhas forem verdes, elas vão ser rugosas. E no caso do Mendel, a gente diz lá que o cruzamento que ele fez, não. Eu posso ter uma ervilha que ela é amarela e rugosa ou uma ervilha que é verde e lisa. A gente chegou a essa conclusão dizendo que o par de fatores, ou seja, o par de genes alelos responsável por uma característica se segrega de forma completamente independente do par de genes alelos responsável por outra característica. Então, o que isso significa? Lá na meiose, quando eu vou separar o azão do azinho e o bezão do bezinho, na fase 1, eu posso fazer um gameta que fique só com o azão, bezão e um que fique com azinho, bezinho. Mas, eu poderia ter feito essa segregação de uma forma diferente. Eu tenho que separar os homólogos, tenho que separar o azão do azinho e o bezão do bezinho. Mas, eu poderia ter mandado para um gameta o azão e o bezinho e para o outro gameta o azinho e o bezão. Isso implicaria em ervilhas amarelas e rugosas, verdes e lisas, ou as outras duas possibilidades, amarelas e lisas e verdes e rugosas. No entanto, isso nem sempre é verdade, porque existem genes que estão ligados. Nem sempre eu posso combinar genes livremente. Se os genes estão todos no mesmo cromossomo, se o gene A e o gene B estão no mesmo cromossomo, né, no mesmo par de cromossomos, caso não ocorra crossing over, eu vou ter que separar azão, bezão de azinho, bezinho, certo? Então, sempre que esses genes estiverem ligados e de forma muito próxima um do outro, a possibilidade de eu separar eles é mínima, tá, pessoal? Porque se eles estiverem muito pertinho, a probabilidade de eu fazer um crossing, né, uma quebra de cromática entre eles é bem baixa. Então, essa questão é excelente. Espero que não tenha aqui como desenhar para vocês, mas espero que vocês tenham entendido pela minha explicação oral. Se não tiver entendido, depois me manda uma mensagenzinha ou a gente marca um pontão e daí a gente faz um desenho bem legal. Mas a ideia é essa, assim, se eles estão ligados, se o A está grudado no B, se o Azinho está grudado no Bzinho, como é que eu vou separar os cromossomos homólogos de forma independente? Né? Não dá, eles vão ser herdados juntos. Um cromossomo vai inteiro para um gameta e outro cromossomo vai inteiro para outro, tá? A única probabilidade deles irem trocados é se tiver a combinação crossing over. Mas enfim, vamos ver as opções ali. Hoje sabe-se que nem sempre isso é verdade, por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Não tem nada a ver, tá? Não é porque o gene é dominante ou recessivo que ele vai ir para um gameta ou para outro. Não tem nada a ver. A segregação dos homólogos é um processo aleatório. A letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Gente, se a meiose for normal, tá? Se não tiver problema com a meiose, a segregação dos homólogos o espermatozoide vai levar um cromossomo, o óvulo vai levar outro, e tu vai ter um cromossomo de cada progenitor em ti. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Isso é verdade. Realmente tem alterações cromossômicas que podem levar a falhas na segregação da meiose. Mas isso não responde a pergunta. Isso não diz o porquê que a segregação dos cromossomos nem sempre é independente, né? A gente tem que procurar alguma coisa aqui que fale sobre linkage. Aí, letra D. Os genes localizados, fisicamente próximos no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos. Sim, porque, né, a probabilidade de ter crossing over, permuta entre eles é muito baixa. A letra D tá maravilhosa, eu acho que a letra D. E letra E. O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Isso é verdade, mas também não responde a pergunta, né? Não quer dizer nada. Isso aqui me daria quer dizer, na verdade, teria um problema relativo a mutações cromossômicas numéricas. E não esse processo que acontece o tempo inteiro em todos os seres vivos, tá? Muito bem. Questão 116. Na família Retroviridae, gente, falamos sobre isso em microbiologia também, gente, várias questões a gente estudou na nossa revisão, tá? Fiquei bem feliz. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos,
sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Gente, eu quero tratar, eu não quero evitar a doença, tá? Então, olha lá, melhoria dos métodos de controle. Isso aqui é evitar, não é tratar. Letra B, fabricação de soros mutagênicos para combate desse vírus. Gente, soro é anticorpo, tá? E até onde eu sei, anticorpos não são mutagênicos. Letra C, investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Isso também não tem nada a ver com tratamento, né? E sim com prevenção. Produção de vacinas? Prevenção. E letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Tá? Eu quero evitar uma doença causada por um retrovírus, então eu quero um antirretroviral. Perfeita, letra E. É isso aí, gente. Falamos sobre antirretroviral, falamos sobre antibióticos, falamos sobre 1000 coisas. Muito, muito legal. 118, gente, revisamos também isso aqui, tá? Em bioquímica. Gente, fiquei muito feliz. Sério, muito feliz conhecendo. Ai, ai. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimentos das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídicos, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, ele está te mostrando aqui uma representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. Te mostrou que aqui, quando o ácido graxo está quebradinho para o lado, isso é uma insaturação. Te mostrou a cabecinha polar, te mostrou, né, essa, por consequência aqui, a nossa região hidrofóbica, né? Então, aqui, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. A pergunta é, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possuem maior fluidez? Gente, vocês sabem que quanto mais insaturações o ácido graxo tiver, mais fluido ele é, tá? E outra, quanto mais curtas forem as caudas dos ácidos graxos, mais fácil é o deslocamento deles e por isso mais fluida é a membrana, tá? Quanto mais saturações, tá? Como é o caso aqui da 1, por exemplo, tá? Menos fluida é esse composto, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um composto que tende a ser sólido em temperatura ambiente. E aqui, como tem um monte de insaturações e as caudas de ácidos graxos são curtas, é a melhor probabilidade da gente ter, né, esses lipídios fluindo no nosso modelo mosaico fluido, tão bem revisado na nossa aula de bioquímica. Eu fiquei muito feliz, gente, feliz. Aí a letra B, provavelmente a letra B. Questão 121. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo as suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico, então eles são estáveis. Após o consumo de fármacos, parte da sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos, tá? Outro problema ambiental que a gente falou na revisão de biologia, tá? Que é a poluição das águas em função de fármacos, tá? Bem legal. Então, assim, o que eu posso fazer para minimizar a permanência dos contaminantes nas águas?
Letra A, utilizar esterco como fertilizante na agricultura. O que tem a ver tu usar esterco na agricultura para minimizar a permanência dos medicamentos de uso humano e veterinário? Não, tá? Então, letra A foi meio que forçação de barra. Letra B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Confesso que eu gostei da letra B. Gostei, tá? Porque quanto mais esgoto eu coletar, melhor vai ser a qualidade da água que eu estou entregando para os rios, enfim, né, para o mar. Mas a gente precisa encontrar uma solução para que eu consiga minimizar a permanência dos contaminantes nos recursos hídricos, tá? Então, o que eu posso fazer com estes contaminantes para que eles permaneçam menos nos recursos hídricos, tá? Eu preciso, pessoal, que meu tratamento de água tenha alguma estratégia legal para lidar com esses medicamentos especificamente, tá? Então, existem existem poucas estratégias, né? Difícil, gente, para lidar com medicamentos que são liberados todos os dias na urina, enfim, né? Então, antibióticos, enfim. Então, a gente precisa de uma estratégia um pouco melhor, mas eu confesso que eu deixei a letra B em stand-by até achar uma alternativa melhor do que ela, tá? Aí a letra C, provavelmente muita gente vai na letra B. E, de novo, tá? Isso aqui é só um gabarito, assim, que eu tô chutando aqui as minhas apostas. Mas vamos lá, letra C. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade nos lixões. Eu tô botando medicamento no lixão, eu posso continuar contaminando em outro lugar. Não tá legal a letra C. Letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Novos processos que retiram. Eu gostei mais da letra D, confesso pra vocês, tá? Que a letra D tá legal. Porque se eu desenvolver um novo processo de tratamento de água, talvez eu não esteja só preocupada com os micro-organismos, eu não esteja só preocupada com, né, sei lá, excesso de matéria orgânica, talvez eu esteja preocupada também com esses medicamentos altamente persistentes, tá, gente? Então, aí eu acho que é uma excelente alternativa. E a letra E, reuso de lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Tá? Então aí eu gostei da B e da D, mas eu gostei muito mais da letra D, muito mais, tá? Porque me parece ser mais assertivo para responder a pergunta. Questão 125. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Muito bom a gente acabar de estudar sistema renal, tá, gente? A gente sabe que os rins têm por função tirar da gente o quê? Excesso de excretas nitrogenadas, excesso de água e excesso de minerais, tá? Então, qual é a excreta nitrogenada dos humanos? Ureia. Então, provavelmente, este projeto, né, de rim biônico vai auxiliar o nosso corpite aí, no caso das pessoas que sofrem, né, tanto que fazer hemodiálise com muita frequência, na remoção da ureia de sangue, tá? Bem legal, que é o papel do rim. Então, o rim não excreta lipídio, o rim não sintetiza vasopressina. Quem sintetiza vasopressina, tá, é o eixo hipotálamo-hipófise, né? O hipotálamo produz o ADH e a neurohipófise secreta. Transformação de amônia, né? Transformação de amônia quem faz é o fígado, e fabricação de aldosterona não está correto. Esse mineralocorticoide ele é produzido pelo córtex da suprarrenal, tá? Muito legal, estudamos tudo isso em aula, tudo visto, nenhuma surpresa, gente, foi nem sensacional, a gente fez um bom trabalho durante o ano. Questão 130, questão essa, pessoal, que é muito parecida com uma questão que o Enem já deu um tempo atrás, tá? Quem fez aí as últimas provas reconheceu essa questão aqui. Olha lá, a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos,
sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destaca-se o césio e o estrôncio. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Falamos em bioacumulação, falamos em magnificação trófica. E em razão da sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Fizemos revisão de cálcio. Diz pra mim aí, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Gente, se ele substitui o cálcio, eu vou achar no osso. É onde mais tem cálcio no nosso corpo. É onde mais tem cálcio no nosso corpite, né? Então, feliz, gente, feliz. 133, olha lá. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Eu acho que essa aqui é a terceira de bio, assim, que a pessoa pode dar uma embananada, tá? Mas se tu ler com carinho, dá pra fazer. Olha só, tá te dizendo que tem 2 estratégias de sobrevivência, tá? Na estratégia 1, o bichinho, ele vive, ou a plantinha, sei lá, mas o ser vivo sobrevive em um habitat mais instável e imprevisível, o potencial biótico dele, ou seja, de reprodução, é muito elevado, a duração de vida dele é curta, mas ele se reproduz precocemente, os descendentes são muitos e com tamanho corporal pequeno, e o tamanho populacional é variável. Na estratégia 2, o habitat tem que ser mais estável e previsível para esse ser vivo sobreviver lá. Na estratégia 2, o potencial é baixo. A estratégia de reprodução dele, né, tem uma reprodução com menor quantidade de filhotes aí por prole. A duração da vida é longa e a reprodução é tardia. Os descendentes são poucos e têm um tamanho corporal maior. E o tamanho das populações tende a ser constante. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Gente, se a área está desmatada, o que tu acha desse lugar? Se a área está desmatada, as condições macroclimáticas lá vão ser estáveis ou instáveis, né? Pô, tu não tem mais vegetação segurando o solo, né? Qualquer chuvinha pode fazer com que tu tenha aí processos graves de lixiviação, processos de erosão significativos, processos, de repente, de assoreamento. Tu tem o sol batendo direto no solo, né? Então, tu tem um solo que aquece muito. Eu não sei, mas me parece que tu ter numa estratégia para reprodução, para repovoamento de área desmatada, tu precisa de alguém que viva bem em um habitat ou que tem uma maior possibilidade de sobrevivência em casos de habitats possivelmente inóspitos, possivelmente passíveis de mudança. Vocês estão me fazendo claro, né? Porque um ambiente desmatado é um ambiente instável, né? Ele muda de acordo com as mudanças macroclimáticas. Então, se eu pegar uma espécie com estratégia 2, que precisa de um habitat estável e previsível, qualquer mudança que acontecer nesse ambiente, ela tem uma baixa possibilidade de sobrevivência. Se esse bichinho da estratégia 2 produz poucos descendentes, então é difícil eles conseguirem variabilidade genética, não é verdade? Então, eu, Andressa, tá, interpreto que é mais interessante um animal ou uma planta que consiga se adaptar em um habitat mais instável, em um habitat mais imprevisível, em alguém que tenha muitos descendentes, que tenha um grande potencial biótico, e daí se morrem uns, logo tem outros para repovoar, tu entende? Então, se eu quero que dê certo essa minha recuperação, provavelmente a estratégia 1 é melhor, tá? Então, vamos ver as alternativas. Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos.
o que diminui a competição com outras espécies. Gosto da resposta direta, mas não gosto do complemento, porque se o tamanho do indivíduo não tem muito a ver com competição. Competição tem a ver com a habilidade na aquisição dos recursos. Às vezes o tamanho é importante para adquirir o recurso, às vezes não. E como eles não estão sendo específicos aqui, eu confesso para vocês que eu já eliminei a letra A por causa disso. Fui para a letra B, já me dizia que era a estratégia 2, já não gostei muito porque é um ambiente instável, tá? Eu acho que ter uma longa duração de vida não favorece a produção de muitos descendentes, eles vão se reproduzir lá no final da vida deles, sabe? Acho que não é interessante se tu quiser repovoar aquilo logo. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico. Bom, né? Um elevado potencial biótico. Se reproduz bastante. O que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Minha opção, tá? Tem uma descendência que se prolifera muito rapidamente, logo tu recoloniza aquele lugar e conforme tu vai recolonizando, digamos que sejam plantas, ele já consegue estabilizar aquele solo, já consegue estabilizar o microclima, sabe? Então eu acho que essa sucessão aí seria melhor aí com a estratégia 1 e essa é uma justificativa bonita, tá? Pois essas espécies apresentam elevado potencial biótico. As outras duas já dizem ali estratégia 2, já não gostei de nenhuma das duas, então letra C. 135. Falamos sobre isso, assim, ó, gente, na revisão e falamos sobre isso na maratona também. Quem me acompanhou sabe que a gente falou sobre a conquista definitiva do ambiente terrestre pelo reino vegetal e pelo reino animal, tá? Muito lindo, muito maravilhoso, muito tudo. Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então ele está te mostrando lá a alga verde ancestral, o número 1, tá? Te mostrando lá as hepáticas, os antóceros, os musgos, né? Grupo que a gente chama aí de briófitas, genericamente falando. Em 2 ali ele já está te mostrando que a partir de 2 já tem as licófitas e as pteridófitas, né? O grupo que a gente genericamente chama de pteridófitas, mas são as traqueófitas, né? Em 1 ali a gente tem embriófitas, tá? Porque essas plantinhas todas têm a retenção do embrião no corpo da planta mãe, tá? Então, em 2 ali a gente tem com certeza a formação dos tecidos condutores de seiva, que são as traqueófitas. E amores da minha vida, olha aqui em 3, ó. Gimnospermas e angiospermas têm o que em comum? Tá? Só 2 coisas, formação de pólen, quer dizer, tem várias coisas, tá? Mas além das várias coisas, as mais importantes assim, que surgem nelas ali, é a semente e o grão de pólen, tá? Então, olha a pergunta. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada por que número? Gente, a conquista definitiva do ambiente terrestre veio junto com o grão de pólen. Por quê? Porque até as pteridófitas, tá? Que é as samambaias, enfim, o que acontece? Eles precisavam de água, nem que fosse um pouquinho de água do orvalho para conseguir fazer a fecundação, porque o gameta delas era um anterozoide. O anterozoide precisa de água para nadar até o gametófito feminino ou até o arquegônio, né? E aí o que acontece? A partir do momento que surge o grão de pólen, a gente tem uma estrutura que carrega o gametófito masculino, que carrega lá a célula generativa, que é a célula que vai dar origem aos gametas masculinos, e que carrega o tubo polínico, que é o que carrega os gametas masculinos até o óvulo. Então, a partir do momento que tu tem o tubo polínico, tu não precisa mais de água para carregar o anterozoide, não tem mais anterozoide. Tu tem o tubo polínico carregando as células espermáticas, que são os gametas masculinos. Então, aqui a resposta é provavelmente, tá? Me aposta aí no número 3, que é a formação do tubo polínico. Vem junto com a questão do grão de pólen. Certo, amados? Muito obrigada aí por acompanhar comigo essa correção. E estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijãozão e até mais.